rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Povo de Deus, que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja na vida, na mente, no coração de cada um que hoje se encontra aqui conosco, neste grupo de oração desta terça-feira. Amados, nós todos sabemos que tudo no mundo existe leis, existe decretos, existe palavras que devem ser cumpridas tanto no mundo físico e tanto no mundo espiritual. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo cheio de leis, é um mundo cheio de normas, mas aonde que nós vemos que quem não vive a lei, quem não vive as normas, são prejudicados. Se você passa em uma avenida aonde está dizendo para você passar em 50 por hora, e ali tem uma câmera, um radar para monitorar a velocidade ao qual as pessoas estão passando, se você passa acima de 50, você será o quê? Multado. Isto é óbvio, isso é claro. Então a multa virá para você, e se você é uma pessoa habilitada, se você está com o carro no seu nome, se você não pagar a multa, você sofrerá as consequências. O seu carro ficará cada vez mais com multas, a sua carteira perderá ponto. Então, no mundo que nós estamos vivendo, é um mundo onde você não obedece, você então paga o preço. Se você não paga a tua água, se você não paga a tua luz, o que acontece? As pessoas vão lá e cortam a tua água, cortam a sua luz, porque você não pagou, você não estava em dia. Se você, por exemplo, declara imposto de renda anualmente para a Receita Federal, e se você não declarar o teu imposto de renda do seu ganho anual, você então será bloqueado as suas contas no banco, você é taxado de todas as formas, você é preso de todas as maneiras, você é apanhado de todos os jeitos. Se você não andar em dia com este mundo, você sofrerá as consequências. Pergunta para o lado: você já sofreu algumas consequências dessa? A sua água já foi cortada alguma vez? A sua luz já foi cortada alguma vez? Você já levou alguma multa de trânsito, meu amado irmão, minha irmã? Tudo isso são leis terrenas, aonde se você não viver segundo a lei do homem, você paga o preço. Fala para o lado, mas também existe a lei de Deus. Fala para o lado, também existe a lei de Deus. Nós imaginamos assim, que quanto estamos caminhando nesta terra, é o pensamento de muitos, acham que o Deus de amor, o Deus de ternura, o Deus de compaixão, não fará nada contra o povo que mora na superfície da terra. Fala assim para do lado: existe também as leis de Deus, existe também a palavra de Deus. Fala aí para do lado. Por que então eu decidi seguir Jesus? Por que então eu decidi estar com Jesus? Por que então eu decidi ir na presença de Jesus? Por que então eu decidi colocar a minha vida à disposição de Jesus? Porque eu tenho pleno conhecimento que para mim é muito mais melhor eu estar com o Senhor Jesus do que estar longe dele. Fala assim para o lado: o melhor lugar que você escolheu para estar é aqui. Fala para o lado isso daí. Fala assim também, mas não se assuste com a palavra de Deus. Diga isso.
Não tenhas medo das exortações do Senhor Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela vem com o amor, ela vem para nos educar espiritualmente. Muitas pessoas se sentem ofendidas com o que ouve da Bíblia. Não é para nos ofender, é para nos alertar, é para nos colocar de pé, é para fazer de mim, para fazer de você um vencedor, uma vencedora. Deus não quer ver nós desanimados, cabisbaixos, sem ânimo, sem força. Deus quer ver você levantado, levantada, pronto para a guerra, pronto para a batalha. Porque é só no louvor, é só na oração, é só no clamor ao céu que eu receberei de Deus esta fortaleza para vencer o que está por vir no mundo lá fora. Os pagões, as pessoas da época de São Paulo apóstolo, começou a dizer de litígio, de contradição, de palavras que não vivia, de algo que não estava sendo posto em prática. O povo estava reclamando, criticando um ou outro, que era para levar no jurídico, que era para processar, que era para tomar tudo à força, por qualquer modo, por qualquer questão. Da mesma forma hoje em dia da mesma forma. Se você quer viver um evangelho assim como diz as escrituras, muitos estão se sentindo ofendidos com o que diz a Bíblia, te processam, vai no fórum, porque o fulano falou mal do que eu quero viver, porque o cicrano é contra a minha opinião e o meu desejo. É a questão do livre-arbítrio. A Bíblia diz bem claro que Deus nos deu a liberdade para viver a liberdade, e não useis da liberdade para viver uma vida de libertinagem. É o contrário, porque primeiramente o Senhor nos ama de tal ponto que Ele nos chama de templo dEle. Diga, eu sou templo de Deus, e esse templo de Deus tem que ser cuidado, cultivado, com o maior zelo. Entenda uma coisa, o Senhor nos ama tanto que Ele quer nos moldar com a tua perfeição santíssima. Só que nem todos querem ser moldados nessa perfeição santíssima, meu amado irmão e irmã. Entenda uma coisa, para entrar no reino de Deus, vamos dizer isto, para entrar no reino de Deus, tem normas, vamos dizer, tem normas, tem mandamentos, tem o estatuto, tem a lei de Deus, que tem que ser vivida, contemplada e posto em prática, mesmo que nós somos incapazes muitas vezes de cumprir 100% da lei de Deus. Fala para o lado assim, persista, insista, não desista, que você conquista. Todos nós na face da terra estamos sujeitos a cair no erro, a cair no pecado. Todos nós estamos sujeitos a sair ali fora já pecar, aqui dentro da igreja já pecar. Fala para o lado assim, não martiriza teu coração, não faz o teu coração sofrer à toa, porque às vezes nós escutamos a mensagem do Evangelho e já corroemos por dentro, e já queremos abandonar a igreja, já queremos ir embora, queremos abandonar tudo. Fala para o lado, calma aí, não é assim não é desta forma, calma, paciência. Quantas pessoas não vêm na igreja e falam assim, é porque eu estou vivendo uma vida de pecado, eu não vou lá porque na igreja só é lugar de santo. Fala assim para o lado assim, você é santo? Eu sou pecador, procurando a santidade. O pregador começa a falar de pecado, começa a atacar as coisas na minha cara, parece que ele está falando para mim. Não, Deus quer que nós o convertemos às suas palavras e renunciamos à iniquidade e ao pecado a cada dia, a cada instante, a cada momento. Fala para o do lado assim, estar na presença de Deus é como cortar a unha. Fala para o do lado aí, estar na presença de Deus é como cortar a unha. Como assim, Vitor? A unha não cresce e não vai cortando devagarzinho? Hoje é dia de cortar a unha, sim ou não? O pecado é assim, vou renunciar ao pecado. A cada dia é um momento novo, é um dia novo, é uma época nova. Fala para o lado, persista na presença de Deus, que Ele te dará força para sair do erro, da iniquidade, do pecado, da maldição.
porque o que mata o ser humano é a transgressão, é o erro, é o pecado, é a iniquidade. E isso eu falo de toda a experiência que eu tenho, meus amados irmãos e irmãs. E então, para os pagãos, pecar é coisa comum, é coisa normal. Muitos dizem assim: não, vou aproveitar o agora, porque amanhã ninguém sabe. Muitos dizem assim: não, vou me embriagar agora, porque amanhã eu posso morrer. Muitos falam assim: vou fazer aquilo que eu quero agora, nesse exato momento. Mas o problema, meus amados irmãos e irmãs, é que as pessoas só fazem o que é errado, só faz o que não agrada o coração de Deus, aonde que a pessoa se prejudica a si próprio. Não é que Deus proíbe porque Ele quer te martirizar ou fazer de você um escravo, não. Deus, Ele dá a sua palavra para que nós sejamos livres e para que nós sintamos essa liberdade de Deus para viver a tua palavra e vivermos em paz com o Senhor. O único digno de honra e glória é o Senhor Jesus. Nunca de forma alguma que Ele vai pôr leis para nos massacrar, para nos oprimir, para tirar a nossa paz. Deus que é o melhor na tua vida. Fala isso do lado: Deus que é o melhor para a tua vida. Fala assim do lado assim: mas preste muita atenção no mundo espiritual. Diga isso: preste muita atenção no mundo espiritual. Ocorre, meu amado irmão, um perigo dentro do mundo do cristianismo, as pessoas confundirem misericórdia com salvação, amor com salvação. Fala para o lado assim: Deus é amor. Diga isso para o lado: Deus é amor, Deus é salvação, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Mas diga para o lado assim: Deus é juízo, Deus é justiça. Deus quer ver o povo sendo fiel a Ele, na bondade, no caminho do Senhor, para que conduza a eternidade do céu, para que possam ser dignos de entrar na morada eterna. Eu te faço uma pergunta: você vai exercer um cargo de médico sem ser facultado na medicina, sim ou não? Você vai exercer uma advocacia, vai ser um advogado sem ter exercido o cargo da advocacia, feito a faculdade da advocacia, sim ou não? Fala para si, do lado: para entrar no reino de Deus tem que observar a lei de Deus. Fala isso do lado: para entrar no reino de Deus tem que observar a lei de Deus. Fala para do lado assim: quando você conhece mapa, GPS, bússola, você segue a sua direção no rumo que você quer tomar para você chegar no seu objetivo. Assim é para chegar ao reino do céu. O mapa, a bússola, o GPS, fala assim: é a Bíblia. Fala para o lado: é a Bíblia, é a palavra de Deus. Fala assim: eu quero paz dentro do meu coração. Fala assim: para adquirir essa paz temos que observar a lei de Deus. Fala isso, diga bem forte: para obtermos essa paz temos que observar a lei de Deus. Fala assim para o lado: mas nem todo mundo quer observar a lei de Deus, nem todo mundo quer estar no louvor para glorificar o nome do Senhor. Nem todos querem ouvir a palavra de Deus, porque muitos dizem assim: não, o louvor demora. Não, eu não vou no louvor não, porque é muito demorado. É aquele negócio de xandaricandala, aquele povo fala umas línguas meio estranhas que eu não compreendo nada daquele povo que está falando, então lá eu não vou. Tem pessoas que já é atormentado por espírito diabólico para não vir no louvor, porque se sente, meu amado irmão, mal no louvor. Você sabe por que se sente mal? Porque está inteiramente contaminados com o espírito maligno. Tem pessoas que não suportam ficar no louvor, porque está tão contaminado pelo espírito maligno lá fora, que quando chega dentro do louvor começa a passar mal, e a vontade que tem é de ir embora, porque aqui dentro reina a presença do santo, e o santo com o pecador, meu amado irmão, não dá contradição, dá contraditório, porque o santo do santo quer arrancar aquilo que está oprisionando dentro de nós, e colocar a tua paz. Fala assim: Senhor, eu quero a tua paz. Se você está com a Bíblia, toma comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1, a página da tradução da Bíblia Ave Maria, na página 1469, para quem está com a Bíblia. Tradução da Ave Maria, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: quando algum de vós tem litígio contra o outro, como é que se entregue a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Há de ser julgado por vós seres indignos de julgar. Os processos de mínima importância, não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões desta vida. No entanto, quando
tendes contendas desses gêneros, escolher para juízes pessoas cujas opiniões é tida em nada pela igreja. Digo para a confusão vossa: será possível que não há entre vós homens sábios, nem há entre vós homens sábios, nem sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão litiga contra o outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já há um mal para vós o fato de terdes processos uns contra os outros, porque não preferis sofrer injustiça, porque não preferis ser expoliados. Não vos é que fazeis injustiça vós que expoliais, e isso entre irmãos. Para aí, olha aqui para mim. Aqui nós vemos um julgamento de ímpio contra ímpio, injusto contra injusto, pessoas que querem justiça, mas não fazem justiça. São Paulo diz: há uma sabedoria, há sábios, mas não há ninguém entre vós para julgar as vossas questões. Por quê, meus amados irmãos? Eu vou dizer para você, o mundo que nós estamos vivendo, eu te faço uma pergunta assim. Vamos supor que você vê o teu irmão em erro, em contradição, ou pior, vou te levar aqui aí além. Vamos supor que uma mulher se envolve com um homem casado, e esta mulher diz estar extremamente apaixonada por ele. Na lei de Deus, o envolvimento com homem casado, com mulher casada, ou viver sem ter casado no sacramento da igreja, a Bíblia diz que comete adultério. Só que a mulher ama o homem de paixão, só que o homem é casado. E então esta mulher procura um conselho com uma pessoa que é da igreja, uma pessoa temente a Deus, vamos dizer, uma pessoa temente a Deus, da igreja. Por que eu falo uma pessoa temente a Deus da igreja? Porque diga para o lado assim, olha para o lado e fala misericórdia, vai, fala para o lado aí, misericórdia. Então a mulher vai desabafar com uma amiga, ou com um amigo da igreja, e ela fala assim para ele assim: comadre, amigo, eu estou inteiramente apaixonado por ele, eu quero ele para mim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí o ímpio diz assim: não, você tem que lutar mesmo, assim, já que você ama, já que você quer, já que é o seu desejo, você tem que lutar por querer isto. Ah, é verdade, amiga, é verdade. Nossa, amiga, é tudo que eu queria escutar. Aí vamos supor que chega num homem, numa mulher da igreja, temente a Deus. Fala de novo, misericórdia, diga, misericórdia. E o homem fala assim: filha, tira isso da tua cabeça, renuncia a isto. Isso é adultério, isso leva para o inferno. Ai, credo, não podia nem ter falado nada para você. Fala assim por outro lado assim: as pessoas preferem ouvir uma mentira que dá alegria no momento, mas não quer ouvir uma verdade que decepciona no momento, mas que pode tirar a paz, te dar a paz melhor, e te dar a vida eterna. Diz, sabe o que acontece? A pessoa vira a cara com você ainda, vê você, faz assim, depois ó, não concordou com a situação que ele ou que ela queria viver, só que ela queria viver um projeto do inferno. É a questão dos pagãos e dos ímpios aqui na época de São Paulo apóstolo. Eles estavam vivendo uma confusão entre ele mesmo. Eles não queriam ser julgados por pessoas sábias e que temiam a Deus. Eles queriam escutar 1000 mentiras, mas não queriam escutar uma verdade. Fala para o outro lado assim: você é corajoso de vir toda terça-feira no louvor, que nem todos estão dispostos a escutar o que eu prego aqui toda terça-feira. E você pode ver que os louvores de terça-feira é como uma rede lançada ao mar. De vez em quando vem peixe grande, pequeno, de vez em quando escapa um, de vez em quando a rede não segura, a pessoa escapa. Terça-feira passada eu falei uma palavra aqui, quem que se lembra? De
terça-feira próxima. Eu falei uma palavra de terça-feira próxima. Eu falei assim: será que algum de vocês vai voltar terça-feira? E teve pessoas que terça-feira vieram, que não vieram hoje. Cara, às vezes pode ter algum motivo porque não veio, maior, claro, cada um na sua situação. Mas quando eu digo retratado da palavra de Deus, aonde muitos não estão confortados com a verdade do Senhor, preferem ouvir um mundo de ilusão, de mentira, do que viver a certeza do Evangelho. E para nós vivermos a certeza do Evangelho, eu tenho que procurar viver o Evangelho como ele é. Fala assim: porque a palavra de Deus é justa. Vamos dizer isso? A palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus vem com decreto, e que um dia será cumprido na face da terra. Felizes são aqueles que observam assim a lei do Senhor e põem em prática os seus mandamentos. Vitor, eu não consigo pôr os 10 mandamentos em prática. Persista, insista, não desista, que você conquista. Eu já estou 23 anos dentro deste mundo de oração, dentro dessa busca constante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e conceda a minha paz. E eu vou dizer para você: eu procuro viver a santidade, mas eu também tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, eu caio e eu peco, mas não é por isso que eu vou ficar cabisbaixo. Eu tenho que levantar a minha cabeça e suplicar a misericórdia daquele que está sentado no trono, para que Ele derrama sobre a minha vida a sua graça, a sua bondade, a tua paz, porque eu quero viver a paz do Senhor e um dia ser digno de entrar na vida eterna do céu. Fala do lado assim: você também quer ir do céu, menino? Pergunta para ele. Não vós é que fazeis entre justiça, é que escolhas, e isso entre irmãos. Eles fazem as brigas, eles fazem as divisões entre eles. Então Paulo, com toda a sabedoria do céu, ele veio, meu amado irmão, mas deu uma chamada biblicamente no coração daquele povo naquela época, que desconcertou todos aqueles que viviam a injustiça, viviam as impurezas. Paulo vai e diz bem claro assim, em 1 Coríntios 6, versos 9, é forte, agora é forte. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os desvassos, nem os ladrões, nem os avalentos, nem os bêbados, nem os esfamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, mas foste justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Efeminados, ladrões, adúlteros, bêbados, os enganadores, os idólatras, não hão de possuir o reino de Deus. Se quem vive essa situação não sair dela, sabendo que leva para o inferno, fala para o outro lado: você vai. Vivendo, sabendo que é errado, insistindo, sabendo que não pode, não ligando pelo que a Bíblia está dizendo. Fala para o outro lado assim: eu tenho uma notícia ruim para você. Se você viver essa situação, você não vai gostar não. Sabendo que é errado e as pessoas estão vivendo, estão fazendo. Hoje em dia o mundo não tem medo de pecar mais. Fala para o outro lado assim: arrumar a casa o quanto antes. Diga isso para o lado, para que eu seja merecedor do céu. As pessoas cada dia uns falam assim: casar para quê? Eu estou vivendo melhor assim do que casado. Pois tanta gente casada que vive em pé de guerra, vive em briga. Melhor viver juntado do que casar. Fala assim para o lado assim: casar no altar, dizer sim,
somente a morte nos separará. Diga isso, meu irmão. Casar no altar, dizer sim, e somente a morte nos separará. Quando que um homem pode tomar posse de outra mulher? Assim que ela se tornar viúva ou viúvo. Então pode se casar novamente. Se casou no altar, bonitinho, viveu 20, 30 anos junto com o esposo, que a esposa teve filhos. Irmãos, está um tal de divórcio na igreja, pediu divórcio na igreja que não acaba sem fim, dizendo que o casamento não foi válido. A pessoa casou com outra pessoa, viveu 20, 30 anos junto com ela, arrumou 3, 4 filhos, aí depois disse que o casamento dela não valeu. Olha para a cara do teu irmão, olha bem para a cara, olha para a cara do teu lado aí, vai, olha bem para a cara dele. Aí depois vai chegar diante do trono, vai querer entrar no céu. Corrói por dentro, meus amados irmãos e irmãs. A palavra de Deus não é para julgar ou para condenar, não. Quer para o céu? Quer ir para o céu? Eu quero. Então vive a palavra de Deus. Nunca, jamais pense em trocar quem está do teu lado por outro. Porque a moda agora, né? O marido, principalmente o marido, né? Mas também tem mulher que faz isso. Porque é novinha, porque é novinho. Porque o marido está velho, porque a mulher está velha, e porque a novinha está dando moral, e porque o novinho está dando moral. Aí o desejo da carne se incendeia, daquele desejo, aquela ânsia, acaba largando a mulher, acaba largando o marido, e vai se juntar com os novinhos. Fala assim: ô sofrimento para a eternidade da vida, se não se arrepender, não sair disto. A Bíblia está dizendo: ao menos algum de vós tem sido, mas fostes lavados pelo sangue, justificado pelo sangue, pelo amor do Senhor. Então há o perdão e a reconciliação com Deus, e então você será digno de entrar no céu, se viver conforme a Bíblia diz. Amados, o salmista Davi expressa para o ser humano o que é necessário ao ser humano: sair deste mundo de contradição, erro, engano, e entrarmos diante do ato do santo do Senhor, porque cabe a nós, para a felicidade fazer parte da minha vida, eu temer o Senhor. Fala para o lado: tema o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida, e nele encontrarás refúgio. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga obrigado, Senhor Jesus. O Salmo 149, ele diz assim, da Bíblia Ave Maria, na página 777, você que está com a Bíblia, diz, ali no versículo 2, Salmo 149, versos 2, página 777 da Bíblia Ave Maria: alegra-se Israel em seu Criador, exulte em seu Rei, ó filhos de Sião, em coros louve o seu nome, cante-lhe salmo com tambor e cítara, porque o Senhor ama o seu povo e dá aos humildes honra da vitória. Exulte os fiéis na glória, alegre-se em seus leitos, tenha nos lábios o louvor de Deus, na mão a espada de 2 gumes, para tirar vingança das nações pagãs e impor castigo aos povos, para lançar em ferros os seus reis e pôr algemas em seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis. O justo terá sua recompensa, os pagãos, os iníquos, terá sua condenação. Ponharás algemas nos príncipes, dos reis,
nos humildes, nos pobres, nos simples. Os fiéis na alegria do Senhor se rejubilam, os eleitos glorificam o Senhor. A Bíblia está dizendo: alegra-se em seu Criador Israel, alegra-se em seu Criador terra boa, povo de terra boa. Louve o seu santo nome, cante salmos com cítaras, tambores, violão, teclados. Com a tua voz bendiz o nome do Senhor, porque o Senhor ama o seu povo e dá aos humildes a honra da vitória, através da humildade e o temor ao Senhor, que o Senhor dará a cada um de nós o quê? A vitória. Fala assim: eu quero vitória na minha vida, em nome de Jesus. Diga isso. Mas diga: para mim ser vitorioso, eu tenho que temer o Senhor Deus de Israel. Diga isso. Não posso viver como os pagãos. Diga: não posso viver como os ímpios, porque o Senhor terá misericórdia de mim, quando eu fielmente estiver na sua santa presença, de todo o meu coração. Fala assim: de todos os temores. Diga: me livrou o Senhor Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala assim: porque o Senhor te escolheu por apóstolo, apóstola. Ele te deu esta unção, ela te deu essa autoridade. Quem veio na Santa Missa no final de semana viu o padre dizendo que o catecismo da Igreja Católica, ele incentiva a todos os batizados a ser ministro da palavra, que é uma obrigação, não, é uma dádiva dada a cada um de nós, os batizados também, para o anúncio do Evangelho, aos corações contritos, aos corações feridos, aos corações desesperados. Infelizmente, meus amados irmãos e irmãs, as pessoas, elas têm mais facilidade de viver na escravidão, na angústia, no desespero, do que na paz. Você sabe por quê? Porque às vezes a palavra de Deus, ela incomoda o interior das pessoas, a tal ponto de dizer assim: eu não vou não, eu não quero ir não. Não é nem por isso, nem por aquilo, nem por aquilo outro, porque Jesus disse bem claro, meus amados irmãos e irmãs, ali no Evangelho de Lucas, para nós ir fechando o pensamento, o povo na época estavam todos doentes. Quando não era doente espiritualmente, era fisicamente. Quando não era fisicamente, era sentimentalmente. Hoje não está diferente.